Continuando então, Hebreus 10, do 26 em diante, estamos falando agora do verso 29, quando o autor traz 3 aspectos do pecado deliberado, né? O pecado da apostasia. Ele traz ali os 3 aspectos que estão inclusos nesse tipo de pecado, né? Que é o pisar o Filho de Deus, ter como profano o sangue da aliança e ultrajar o Espírito da graça. Né? Já falamos sobre os 3. Né? Então fica clara aqui as sérias consequências para aqueles que se tornam antagônicos a Jesus Cristo. O texto fala que é merecedor de maior castigo aquelas pessoas que um dia foram cristãs, mas serve também de um aviso para aquelas pessoas que jamais se tornam cristãs ou que jamais foram cristãs, tá? E portanto continuam no pecado, ok? Então aqui diz que se torna réu de maior castigo aquele que conheceu, mas aquele que porventura aconteça de não se tornar cristão, também será condenado. Jesus disse que o servo que sabe aquilo que deseja o seu senhor e não obedece, né, é diferente do servo que não soube o que o senhor desejava. O servo que não soube aquilo que o seu senhor desejava, aquilo que o seu senhor esperava, quando for açoitado, será açoitado com poucos açoites. Porém, o servo que sabia o que devia fazer e não fez, esse será açoitado com muitos açoites. Ambos serão açoitados. Ok? O verso 30 agora, ele destaca o caráter do juiz, né? Pois conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Tá? Então ele destaca aqui o caráter do juiz, que é a garantia de que o julgamento será justo. O caráter do juiz é a garantia que o julgamento será justo. Por exemplo, diante das leis do nosso país, irmãos, diante daquilo que nós temos visto nos dias atuais, relacionado até mesmo à Corte Suprema do nosso país, né? É de dar vergonha aquilo que a gente percebe, né? Então, diante das leis do nosso país, percebe-se o quê? Percebe-se o afrouxamento das punições quando se tem certa influência ou muito dinheiro. Mas diante de um juiz, como é o nosso Deus, como é o Senhor Jesus Cristo, né? A Bíblia diz que ele ressuscitou e foi constituído juiz de vivos e de mortos. Né? Diante de um juiz insubornável, diante de um juiz que não se pode ser pressionado e que não se impressiona com qualquer um dos seres humanos, né? Diante de um juiz que julgará segundo a reta justiça e com total imparcialidade, embasado na lei divina e não na lei dos homens. Ai, ai, ai. Diante desse juiz, a gente pode esperar que haverá um julgamento realmente justo. Por isso, eu e você precisamos sim, sempre buscar estar debaixo da graça e da misericórdia de Deus, purificados com o sangue de Jesus, para que de maneira nenhuma entremos diante desse julgamento que há de ser dado como sentença de condenação, mas que eu e você permaneçamos com o nome escrito no livro da vida e do Cordeiro, para não precisar passar por este juízo. E quando estivermos diante do tribunal de Cristo, seja apenas um momento onde receberemos os nossos galardões, né? Sem se preocupar com qualquer tipo de condenação. Tá certo? Agora, aqueles que se puseram em posição antagônica a Cristo, o que lhes espera é essa expectativa terrível de ardor e fogo eterno, né? Fica então para estes uma expectativa horrível, o que resta, e é o que resta aos que decidem continuar deliberadamente no pecado, pois o ardor da ira de Deus virá sobre eles. E no verso 31 está ali, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Aqui o contexto é diferente
do que quando Davi, por exemplo, lá em 2 Samuel, capítulo 24, versículo 14, Davi fala o seguinte: melhor é cair nas mãos de Deus do que na mão dos homens, porque nas mãos de Deus há misericórdia. Nesse contexto aqui, as mãos de Deus estão contra aqueles que, através das suas ações, atitudes, escolhas, se colocaram fora da misericórdia de Deus. Lá com Davi, ele compara Deus sendo misericordioso quando os homens não são. Os homens não são misericordiosos, né? A maioria dos homens age sem misericórdia, julga os outros apenas pelas ações, enquanto julga a si mesmo pelas intenções. Por isso Deus é muito maior, muito melhor. Ele é o único que consegue na totalidade julgar as nossas ações e as nossas intenções. Tá certo? Deus é o único que tem esse poder. Nós temos uma vaga ideia das intenções das pessoas. Podemos ter até uma ideia estudando comportamentos e coisas desse tipo. Mas somente Deus é o juiz perfeito, que no primeiro momento, lá com Davi, agiu com misericórdia e ainda assim o povo teve 3 dias de peste sobre a sua terra, porque foi a escolha que Davi fez. Caiamos nós na mão do Deus vivo, porque nele encontramos misericórdia. Aqui nesta situação também é uma escolha. Escolha daqueles que se colocaram em posição antagônica a Jesus, ou seja, extrema oposição a Jesus, extrema oposição ao cristianismo, extrema oposição ao sacrifício de Cristo, ao sangue de Jesus Cristo para a purificação do pecado. Tá? E depois o autor, agora no verso 32 até o 39, ele faz agora então uma palavra pastoral para que os irmãos em Cristo permaneçam firmes mesmo diante de tantas dificuldades, mesmo diante de tantas tribulações, permaneçam perseverantes e não retrocedam de maneira nenhuma, não se tornem apóstatas como aqueles que porventura escolheram esse caminho, né? No verso 32 ele fala sobre os dias anteriores, né? Que dão a entender que esse grupo de cristãos já era um grupo que tinha sido iluminado. Agora podem relembrar dos dias anteriores ao tempo da sua iluminação, lembrar dos dias da sua conversão, né? Sendo que naqueles dias eles passaram por muitas dificuldades, muitas tribulações, e que os sofrimentos são os obstáculos a serem vencidos, né? Aqueles leitores haviam sofrido de maneira pessoal. Meu irmão, minha irmã, quem de nós nessa terra, decidindo ser cristão, não vai sofrer? Aliás, o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo dizendo assim: olha, os que realmente crucificarem a própria carne padecerão perseguições. Aqueles que decidem verdadeiramente seguir a Cristo sofrerão perseguições, sofrerão tribulações. Jesus disse para Pedro e os demais apóstolos: olha, aquele que deixar de lado pai, mãe, esposa, filho, filha e até mesmo a si próprio, né, receberá 100 vezes mais já nessa vida e por fim a vida eterna, mas com tribulação. Em outra parte, Jesus disse assim: no mundo tereis aflições. Então, é uma história mentirosa dizer que cristão não passa por tribulações. Que cristão que está em pecado que passa por tribulação. Não. Cristãos santos, lavados, remidos, purificados de todo pecado, são treinados pelas tribulações. Eles precisam passar por todos os processos. Não existe um verdadeiro cristão que não padeça perseguições. Por isso a Bíblia tem tantas orientações e tantas palavras dizendo: não temas, eu estou com você. Não tenha medo, eu sou contigo. Persevere, continue, né? Aqueles leitores ali haviam sofrido de maneira pessoal, sofrido fisicamente, emocionalmente, financeiramente, moralmente.
né? Tinham sido expostos publicamente ao desprezo, assim como Cristo também foi, né? Os crentes tinham achado um privilégio, eles achavam um privilégio compartilhar dos sofrimentos uns dos outros. Esse tipo de sentimento é difícil de se ter hoje em dia. Que o Senhor nos unja com maturidade espiritual, derrame maturidade espiritual sobre nós, para entendermos que quando estamos nos compadecendo uns dos outros, ajudando uns aos outros, realmente estamos cumprindo a lei de Cristo, né? E isso nos traga alegria e não apenas dor, não apenas tristeza ou sofrimento, né? Esta comunhão de compartilhar o sofrimento uns dos outros, a alegria uns dos outros, de uma maneira real, prática, é a comunhão mais profunda que eu e você podemos viver, né? E agora, quando eles estavam ali em perigo de ser arrastados, o autor outra vez lembra que a sua lealdade a Cristo foi o que os manteve de pé. Então lembre-se dos primeiros dias e continue de pé como nos primeiros dias. Uma das realidades da vida é que, em certo sentido, é mais fácil resistir à adversidade do que à prosperidade. O ócio e a comodidade arruinam a muitos mais homens que as dificuldades. Vou ler de novo essa frase. O ócio e a comodidade arruinam a muitos mais homens que as dificuldades. Existem pessoas que só permanecem fiéis enquanto estão em tribulação. Enquanto que outras, né, a maioria das pessoas permanece fiel apenas em tempo de tribulação, de angústia, de perseguição. E quando tudo vai bem, relaxa e abandona a fé, né? Abandona a igreja, abandona Deus. Para que Deus se eu não preciso dessa muleta, né? Então existem pessoas que tratam desta maneira. Não seja você um deles. Tá? Lembre-se dos primeiros dias. Lembre dos dias da tua conversão. Lembre de onde você foi tirado. Persevere na fé. Aqueles cristãos participaram dos sofrimentos de maneira ativa e passiva, né? Demonstrando simpatia semelhante àquela que o nosso sumo sacerdote, embora num nível muito inferior, manifesta por mim e por você, né? Esta compaixão que eles tiveram uns pelos outros consiste na capacidade de sofrer com os que sofrem. Aqueles cristãos tinham aceito com alegria o espólio dos seus bens. Imagina, irmão, você vê que por causa da fé em Cristo Jesus, a tua casa foi arrombada, a tua casa foi arrancado tudo que tinha de dentro de lá, teus bens foram confiscados. Imagine quando, ou Deus nos guarde disso, imagine os nossos irmãos que sofrem isso em outros países onde a palavra de Deus é proibida. Confisco dos seus bens. Ah, querido, que Deus nos livre e nos guarde do comunismo, do socialismo e de toda evolução dessa teoria progressista que existe no mundo. Que Deus nos guarde, que Deus guarde o nosso país, que Deus guarde a nossa família, que Deus guarde a nossa cidade. Mas aqueles cristãos sabiam que ainda o confisco dos seus bens não era algo que eles deviam apegar-se, porque temos uma possessão maior. Eles tinham uma possessão maior e permanente, que nem a corrosão, a corrupção da vida pode tomar. Nós temos sim uma grande promessa e o melhor lugar reservado para mim e para você está nos céus, né? Então a nossa herança é permanente e não pode ser tocada por mão humana. Aleluia, né? Então certamente eles revelavam uma abordagem muito madura com relação ao confisco dos bens, a sofrer com os que sofriam, porque eles não tinham uma atitude meramente positiva, comum, não era apenas uma mera resignação. Eles realmente se alegraram com isso. Eles entenderam que eram dignos de padecer por amor a Cristo.
Eles tinham aprendido a regozijar-se no meio das suas perdas. Que Deus nos dê esta maturidade. Eu não estou dizendo que é fácil, irmão. Não estou dizendo que já alcancei isso. Eu detesto perder alguma coisa. Eu odeio quando tem algum prejuízo. Eu não consigo ficar feliz, mas que a gente consiga entender e compreender que as coisas dessa vida passam. E aquilo que cantamos, eu não vou me apegar com as coisas daqui, seja real, pois eu sei, há um lugar que me espera, né? Que isso não seja apenas palavras lançadas ao vento, né? Então aqueles cristãos maduros conseguiram entender que tinha uma possessão superior. Por isso conseguiram se alegrar mesmo em meio a tanta adversidade, tribulação, dificuldade, né? Num nível elevadíssimo. Nós passamos sim por tribulação, perseguição, dificuldades, somos roubados às vezes, às vezes somos roubados, às vezes somos traídos, às vezes perdemos alguma coisa. E isso já nos deixa extremamente tristes, olhando para o céu e perguntando, Deus, por que isso? Que nesses momentos você lembre que a tua possessão eterna é superior a tudo isso que possamos perder aqui na terra. No verso 35 ele continua falando ainda sobre, olha, portanto não lanceis fora a vossa confiança, que tem uma grande recompensa. A experiência madura com aquela que acaba de ser mencionada, certamente não poderia ser jogada fora. O que é perseverança? Perseverança é uma persistência até mesmo quando as circunstâncias são contrárias. Fica certo de que qualquer abandono da confiança não estaria de conformidade com a vontade de Deus. Qualquer abandono da confiança que eles tinham anteriormente não é de acordo com a vontade de Deus. Fica claro também que o exemplo de Jesus Cristo incluía sofrimentos. O exemplo que Jesus nos deixou inclui sofrimentos. E ele vai falar mais sobre isso lá no capítulo 12. Né? Olhai para Jesus, autor e consumador da nossa fé, né? Que desprezando a ignominia, né? Desprezando todo o sofrimento que passou e toda a humilhação que passou, ainda assim foi fiel até o fim. É o que nós precisamos, né? É uma das marcas. Fica claro também que o exemplo de Jesus Cristo incluía sofrimento. Esta resiliência, esta perseverança é uma das marcas de um cristão maduro. Tá? Perseverança é uma das marcas de um cristão maduro. O cristão maduro tem esse conceito de que a vontade de Deus leva em conta os acontecimentos contrários. Tá? Que Deus nos dê dessa graça. Precisamos manter viva a nossa esperança. Né? Um atleta que quer ser bem-sucedido, que quer alcançar o topo, que quer alcançar os lugares altos, né? Todo atleta no auge sonha com a Olimpíada e quem sabe com o pódio na Olimpíada. Né? Todo atleta ele quer chegar no seu auge, alcançar os lugares altos, se tornar um profissional, ganhar, viver daquilo. Então ele se dá um sacrifício e persevera mesmo nas horas difíceis. O atleta realiza um grande esforço porque tem em vista o foco, o objetivo. Né? Ele submete-se à disciplina de todo o treinamento pelo fim que tem em vista. Né? E aqui eu e você estamos numa luta constante para alcançarmos sim a conservação da nossa alma. Por que ele usa a palavra conservação da nossa alma? Porque lá na frente ele está falando sobre aqueles que serão destruídos. Né? O apóstata aguarda com a horrível expectativa dele é ser destruído no julgamento de Deus. Né? O apóstata tem isso. Eu e você, perseverando fielmente no Senhor, cumprindo a vontade de Deus, perseverando na vontade de Deus, conservamos a nossa alma. Né? Precisamos lembrar qual é o nosso fim. Qual é a herança reservada para nós?
O final da vida é o que faz com que todo o seu processo seja importante. Só o homem que persevera até o fim será salvo. Há sim uma grande recompensa que aguarda aqueles que não retrocedem. Meu irmão, não importa qual seja a luta, não importa qual seja a tribulação, não importa quais sejam as perdas que você já enfrentou nesse tempo de cristão que você tem, jamais retroceda na fé. Jesus Cristo, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o nosso arquegos, o precursor da nossa salvação. Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele é o nosso mediador. E Ele sim abriu o caminho, o novo e vivo caminho, para estarmos para sempre na presença de Deus. Então não volte atrás jamais, continue firme, porque valerá a pena, né? Vai valer a pena, não duvide. Persevere e continue fiel até o fim. Que Deus abençoe, porque a partir da próxima semana eu vou começar a falar de Hebreus 11. Hebreus 11, ali o autor está fortalecendo a fé daqueles que pensaram algum dia retroceder, mostrando que os verdadeiros heróis, ainda que não viram toda a promessa realizada, morreram na expectativa da promessa ser realizada, ainda assim eles continuaram fiéis até o fim. Por isso estão nessa galeria tão abençoada. Que eu e você, ainda que anônimos diante do mundo, sejamos conhecidos no céu, diante de Deus, diante dos anjos e também diante do inferno, que estremeça diante da autoridade que Deus tem te dado, em nome de Jesus. Um abraço, fique na presença de Deus todos os dias. Até mais.